Então, pegando o gancho de que vocês falaram aí da questão do acidente, é que muitos comentaristas aqui no YouTube que eu andei, que eu observei, não comentaram, foi contextualizar, né? A gente tá, muitas vezes a gente pensa assim, o cara pegou um avião naquelas circunstâncias, um helicóptero naquelas circunstâncias ali e tal, para fazer uma viagem e o clima, né, o ambiente ali, a atmosfera não era boa para aquela viagem e acabou ocorrendo um incidente. Só que naquela época, naquele período ali, o Raíssa ele tinha um compromisso, né, que era um compromisso ali com o governo do Azerbaijão, que era justamente na criação, né, na construção, né, ele foi lá Vale inaugurar lembrar, a construção de umas vale, barragens. vale lembrar que Fale. não é o Azerbaijão país, é o estado do Isso. Azerbaijão. Não, isso. É porque ali você tem uma província do Azerbaijão, fica no noroeste do Irã, mais ou menos a 600 quilômetros de Teherã, né? E você tem o país Azerbaijão, né? Então, por exemplo, no acidente, por exemplo, morreu o imã da província do Azerbaijão, né? De lá do lado noroeste. Ele morreu, ele estava na viagem também. Ele morreu, ele estava junto com o Raíssa, né? Com o ministro das Relações Exteriores, que era o Abdullahian, e eles morreram no acidente, né? E, enfim, ele tinha um compromisso, que era justamente a inauguração dessas duas barragens lá no Azerbaijão. Tanto que ele sim, tem a foto, né? Dele apertando a mão lá do presidente do Azerbaijão, que é o Ilham Aliyev. Ele tá lá cumprimentando o cara e tal. E, e o circuito era justamente isso, né? Era ir naquela região, saiu de Teherã. Na verdade, ele saiu de Tabriz, né? Ele sai de Tabriz, que é uma cadeia montanhosa ali, né? A gente observar pelas imagens, né? É como se fosse a cordilheira dos Andes do Irã. Eu sempre falo isso. É uma cordilheira montanhosa, toda aquela região ali, né? E ele saiu de Tabriz e foi para lá, né? Só que na volta ele acaba se acidentando na região da cidade de Jolfa, que fica exatamente em Tabriz. Quando ele volta para Tabriz, ele acontece o acidente. Então era uma questão de compromisso, né? Era uma questão de compromisso. A gente sabe, né, para um burocrata, para um cara digamos assim, de alta patente, ele tem que ir para esses compromissos, né? Muitas vezes o cara não pode adiar. E como era a inauguração de barragens, que são importantes entre dois países, ou seja, uma cooperação entre dois países, ele teve que ir, né? E acabou aí acontecendo a fatalidade, né? E essa pegando o gancho do que vocês falaram, né, sobre o acidente. Tem essa questão aí de que foi sabotagem, não foi, mas esse último relatório que o próprio Irã disponibilizou, a gente vê que claramente foi um incidente mesmo, né? Não tem. Aí, essa é a região. Você pegou o mapa aqui, ele saiu de Tabriz, tá vendo essa região aqui no noroeste? Aqui está em Teherã. A região foi no noroeste, essa província do Azerbaijão aqui, próximo do país. Ele foi lá, inaugurou a barragem que fica aqui quase perto da fronteira. E na volta, quando ele estava voltando para a cidade de Jolfa, em Tabriz, ele se acidentou, né? Aconteceu o acidente.